pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de construtores. É mais uma aula curta, como eu já expliquei para vocês, eu estou apenas utilizando o trabalho que eu tenho feito no meu PIC para que vocês não passem muito tempo sem material dentro do canal, ok? É uma aula realmente curta, é a conclusão do wingtip da asa, tá certo? Eu vou concluir o acabamento do aileron, mas o contrapeso. Mas é uma aula interessante porque tem alguns detalhes que vocês precisam se ater no momento em que for chegarem nesse estágio da construção. Ok? Então eu espero que vocês gostem e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais. Bom pessoal, olha aqui, ó. A gente vai fazer agora o contrapeso do aileron. Ok? Então o que a gente vai precisar para poder fazer esse contrapeso? Eu tenho aqui uma forma que eu fiz com madeira, sobra de madeira, tá? Esse tamanho aqui, eu vou mostrar para vocês depois, quando ele estiver pronto, o contrapeso, porque que eu fiz nesse tamanho aqui, tá ok? Vocês vão entender direitinho. O que a gente vai usar? A gente vai usar chumbo. Isso aqui eu peguei nessas lojas que fazem balanceamento de pneu. Então, como isso aqui normalmente vai para o lixo, você pode comprar aquelas chumbadazinhas de pesca, né? Isso aqui eu peguei de graça, cheguei lá, pedi o cara me deu, tá ok? O contrapeso do aileron do PIC 26, ele tem 255 gramas. Só que a gente tem que colocar um pouco mais na hora que for derreter, porque vai ficar um pouco de escória, de sobra do derretimento do chumbo e você perde. Então, eu vou colocar aqui na balança para vocês verem. Eu tenho aqui, ó, deixa eu colocar aqui, 200 e, deixa eu ver aqui quantas tem... 283 gramas, tá certo? Então, tirando a escória, a sobra de metal que vai estar aqui, vai ficar mais ou menos naquilo que a gente quer, que é os 255, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Vou colocar para derreter. O que eu vou usar? Você pode usar qualquer coisa, você pode usar uma panelinha, mas não usa panela de casa não, que senão pode mancha e estraga, tá certo? Eu vou usar aqui, para poder fazer isso, eu vou usar uma latinha de sardinha, tá? Eu dei uma dobrada aqui para facilitar na hora que for escorrer, tá ok? E você derrete isso no forno de casa mesmo, tá? No fogão, tá ok? Então vou colocar agora aqui, ó, aqui dentro, certo? E levar pro fogão e vou mostrar para vocês ele já derretendo, ok? Então vamos lá. Então pessoal, olha só, o chumbo já derreteu, tá vendo? Já está derretendo. Uma dica, não respirem a fumaça que se forma saindo aqui de dentro, tá? Porque o chumbo ele é tóxico. Então evitem de toda forma. Eu estou usando aqui um pano no rosto, que é para não respirar a fumaça, né, que é o resíduo do chumbo, tá ok? Então ele já derreteu. Não sei nem porque está fazendo esse fogo todo. Normalmente não faz isso não. Ele já derreteu completamente. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar com um alicate aqui, com cuidado, tá? E levar lá para forno. E o que a gente faz agora? Só despejar dentro. Ok. Aqui o chumbo derretido. Esperar um pouquinho só. Vou jogar água, mas não vou jogar agora não. Espera só um pouquinho. Tá? Então o que a gente pode fazer aqui agora? Vou pegar essa latinha aqui com um pouco d'água. Tá? E sem problema nenhum, jogar em cima. Você nem se arrisque a tentar tocar no negócio desse antes de esfriar totalmente, porque senão a queimadura vai ser violenta, tá? Vou colocar mais um pouco d'água. Tá aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui. Tá um pouquinho quente ainda. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar essa água.
Mais um pouco d'água. Ok. E já deve ser, deixa eu ver aqui. Pronto, que já esfriou. Já posso tirar. Está um pouquinho ruim porque eu estou segurando a câmera com uma mão e fazendo serviço com a outra. Então, mas dá para fazer aqui tranquilo. Tá. Deixa eu ver se eu consigo soltar aqui. Soltei. Embaixo. Tá. E aí está. Nosso contrapeso. Vamos ver agora com quantas gramas ele ficou. Ok? Então, vou ligar aqui a balança. E vamos ver aqui agora. 264 gramas. Então o que, é que eu vou fazer? Para chegar a 255, eu só vou pegar uma lima, qualquer coisa, e tirar um pouquinho de peso dele, tá certo? Pode ser aqui embaixo, pode ser aqui de lado, tá? Até que ele fique com esse 255, que é o peso que a gente precisa para fazer o nosso contrapeso, tá ok? Mas o formato é esse aqui, ó. Agora, vou mostrar para vocês por que, que ele tem esse formato aqui, esse tamanho aqui, tá certo? Eu vou mostrar para vocês agora. Então deixa eu mostrar para vocês aqui agora por que, que o contrapeso ele tem esse tamanho, esse formato. Porque para depois que a gente colar ele aqui, ó, na lateral do aileron, ele vai ficar mais ou menos aqui assim, ó, tá vendo? Tá? Ajustei ele direitinho para ele ficar aqui mais ou menos centralizado, porque não pode ser maior, né? Mas não pode ser maior do que essa área e também não pode ser muito pequeno, porque senão vai ficar muito alto. Certo? Então esse tamanho aqui mais ou menos, que fica assim mais ou menos centralizado, porque ele está seguindo mais ou menos o desenho, aqui assim, ó. Tá vendo? E isso aqui é onde fica o nosso contrapeso, ok? Agora eu vou só dar desgastado nele para ele ficar com o peso que eu quero, que é 255. Vou colar ele aqui. Eu vou usar, você pode usar resina mesmo, a epóxi, ou então a araldite, porque que a gente vai colar aqui em cima um bloco de isopor, para dar o formato aerodinâmico da continuação do wingtip, tá ok? Então isso aqui vai ser totalmente coberto com resina, quando a gente colocar o isopor em cima dele, né? Mas a princípio já tem que ficar bem fixo aqui, nesse componente aqui que forma o aileron, ok? Então mostrei para vocês, vamos dar continuidade agora, eu vou colar ele no lugar, colocar o contrapeso, para a gente fazer o acabamento do wingtip, para a gente colar o isopor e dar continuidade, tá ok? Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês agora um detalhe que eu tinha explicado isso na aula do Profundor, porque o esquema é muito parecido, mas tem uma pequena diferença quando a gente for fixar as dobradiças do PIC 26 para o aileron, ok? No caso do Profundor, nós usamos 4 dobradiças desse tipo aqui, tá ok? De aço inox. A que eu uso, que eu sempre uso, é essa aqui, ó, uma dobradiça de aço inox 304. Não usem aquela de aço escovado não, porque aquela ali com o tempo ela oxida, tá certo? Pode enferrujar. Essa aqui não. Essa aqui você pode ficar tranquilo que ela não vai ter problema de oxidação, dessas coisas assim, que é um aço de muito boa qualidade. Tá certo? Uma cartela dessa aqui custa em torno de R$ 24 por 2 dobradiças. De todas as dobradiças que você for encontrar, ela é a mais cara, né? Que uma comum de aço escovado, de ferro, custa R$ 4, R$ 6, mas essa aqui não, essa custa 24, duas desse tamanho aqui. Porque a do aileron do PIC 26, ela precisa ter 12 centímetros, tá, de alumínio. Só que eu não encontrei em lugar nenhum aqui para vender a dobradiça que tivesse as especificações de largura, posição dos furos, o eixo, como está no projeto. Então, mas essa aqui, ela é idêntica à do projeto, em largura, em eixo, tá certo? Ela é um pouquinho mais, a espessura dela é um pouquinho maior, mas só que a gente sabe que o aço inox ele é bem mais forte do que o alumínio. Então, ela atende perfeitamente a situação que a gente precisa. Então, como essa aqui só tem 6 centímetros, então o que, que a gente faz? A gente vai colocar duas dobradiças, uma do lado da outra, assim, tá?
Mas o que a gente precisa para fazer isso? Porque uma coisa importante é que elas fiquem muito bem alinhadas uma com a outra para não dar diferença quando elas dobrarem, tá certo? Então tem que ficar muito bem alinhada. E a cantoneira, onde a gente vai fixar as dobradiças, que elas vão ficar assim, tá certo? É uma cantoneira com 2 centímetros de largura de cada lado, tá? Só que um a gente vai ter que diminuir. Deixa eu mostrar para vocês por quê. Quando eu encosto aqui o eixo próximo da borda, vocês veem que fica uma pequena diferença aqui, tá certo? Isso aqui a gente tem que tirar aqui, porque essa parte aqui da dobradiça, ela tem que alinhar com essa parte externa aqui da cantoneira. Tem que facear essa parte aqui, tá certo? Da dobradiça, ela tem que facear aqui com o canto contorno. Então a gente tem que tirar um pouquinho aqui, de forma que ela fique totalmente alinhando lá. Tá vendo que isso tem uma pequena diferença, tá vendo? Ok? Então eu vou tirar aqui primeiro. Você pode usar uma lima, uma esmerilhadeira. Eu vou tirar na lima, porque é tão pouco que dá para tirar rápido, tá certo? E depois eu mostro para vocês, porque a gente também vai ter que fazer o seguinte, vai ter que, com a esmerilhadeira ou uma lima, você tem que tirar isso aqui para o eixo sair fora das duas dobradiças, tá certo? Porque aí quando a gente for fixar, a gente fixa uma primeiro, tá? Fixa uma dobradiça primeiro, coloca os rebites, encosta a outra dobradiça, passa o eixo por dentro para as duas ficarem bem alinhadas e depois você rebita a outra, tá certo? Que aí você vai ter certeza que as duas estão alinhadas. E o rebite que a gente vai usar é rebite comum mesmo, é o pop, rebite pop, tá certo? Só não usa um rebite muito barato não, porque tem uns rebites que eles são bem vagabundos. Então quando você termina de fazer a fixação do rebite, a cabeça dele fica torta e a gente tem que tirar um pouquinho com as esmerilhadeiras, só para ficar um pouquinho só. Depois vocês vão ver como é que faz. Se bem que eu já mostrei isso lá na aula do Profundor, mas eu vou mostrar de novo, não tem problema nenhum. Tá ok? Então o que, que eu vou fazer aqui agora? Vou tirar um pouquinho aqui da cantoneira, tá certo? Vou soltar os eixos da dobradiça e vou fixar um deles, tá certo? Para depois a gente trabalhar o outro, tá ok? Então vou fazer isso agora, daqui a pouco a gente volta. Então, olha aqui, ó, pessoal, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar. Eu já coloquei um dos lados, tá? Da dobradiça. Por dentro já deu desbaste, tá vendo? E o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar a outra dobradiça. Um detalhe aqui, deixa eu explicar para vocês. A dobradiça tem um lado que ela tem duas dobras e outro ela tem três, tá? O que você colocar, tanto faz se você colocar a de 3 ou a de 2, mas o que você colocar de um lado, você faz a mesma coisa com o outro, tá? Ou seja, essas duas são iguais aqui, uma do lado da outra, tá certo? Porque se você fizer isso aqui, não dá pra fazer ficar legal não, tá? Então se você fizer com uma dessa aqui, você coloca a outra igual do lado. Então o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou com uma aqui, ó, uma chave Allen que tem a mesma espessura do eixo que eu tirei. Eu vou colocar aqui dentro. Alinhou? Pronto. Agora já que está alinhado, eu posso colocar os rebites desse lado de cá, que as duas vão ficar certinhas. Ok? Então esse aqui é o macete para as duas ficarem bem alinhadas. Ok? É só usar uma chave ou um arame que seja bem grosso, mas que fique entre bem justinho dentro do furo do eixo, para deixar as duas bem alinhadas, para que no momento em que você faça a rebitagem, elas não fiquem tortas uma em relação à outra, tá ok? Então, a outra dica, você primeiro coloca um rebite, tá certo? E depois você faz os outros dois furos. Porque se você fizer os três furos e depois colocar no lugar, você vai ver que normalmente sempre dá diferença, tá? Então, coloca primeiro um rebite, depois que a dobradiça estiver bem fixada, né? Aí você vai e faz os furos dos outros dois e coloca o rebite, tá ok? Então eu vou rebitar agora esse aqui, vou fazer o outro também, né? Porque tem a... Cadê aqui? Tem a outra aqui para fazer também, né? Porque eu vou fazer dois conjuntos
porque eu só consegui 4 dobradiças. Na verdade são 6, porque são 3 dobradiças, uma em cada ponta e uma no meio do aileron. Eu só consegui comprar 4 dobradiças, então vou fazer 2 conjuntos, que é o suficiente para mostrar para vocês a finalização do eixo da fixação do aileron. Aí depois eu posso colocar o do meio, não tem problema nenhum, tá ok? Então vou fazer esse aqui, vou concluir esse aqui também, tá certo? Porque essa peça aqui, ela vai no aileron, essa aqui vai na longarina da asa, tá? Ela fica fixada na longarina da asa, e vocês viram como é que isso é feito quando a gente fez a aula do profundor, tá ok? Então, essa aqui na asa e essa aqui no aileron, tá legal? Então vou terminar essa peça aqui, fazer a outra, e depois a gente continua para fixar elas no lugar, para a gente poder ter uma articulação no aileron, para poder a gente finalizar o acabamento daquela peça do perfil do wingtip, ok? Vamos lá. Então tá aqui, ó, pessoal, dando continuidade, deixa eu mostrar para vocês aqui a fixação. Já expliquei para vocês como é que funciona, tá? A fixação da cantoneira da dobradiça, tá? Sobre a aba, né? Aqui na longarina do bordo de fuga. Eu já coloquei aqui, ó, vocês podem ver que já tem articulação aqui do aileron. Desse lado de cá foi onde a gente colou o nosso contrapeso. E o que eu fiz aqui foi que eu coloquei já o bloco de isopor, que é para dar o acabamento, dando continuidade no wingtip. Quando eu fiz um corte aqui no wingtip, para a gente poder fazer o encaixe da borda do aileron. Então, eu fiz um corte aqui maior do que o necessário. Mas não tem problema nenhum, porque vocês viram, quem está acompanhando o projeto do meu pique, vai ver que aqui, no outro wingtip que eu fiz, ele tem uma parte rosa, tá? Que é um acabamento que eu dei, que eu vou dar ainda aqui também, que é para poder ter a distância correta entre um e outro, porque o afastamento entre as duas peças é pequena, só levando em consideração que a gente ainda vai fazer a laminação e a pintura, tá? Então tá aqui, ó, o aileron já com articulação, vocês estão vendo? Tá? Então o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tirar o excesso, tá certo? Deixando praticamente só a parte da madeira ali, tá? Do isopor em cima e embaixo. E vou começar a dar aquele acabamento com o taco, exatamente como eu fiz aqui no wingtip, tá? Para que essa peça aqui, para que essa peça seja uma continuação dessa aqui, dando o formato aerodinâmico do nosso perfil, que é o perfil da asa, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu colocar aqui do lado, que é para vocês observarem uma coisa. Olha só. A gente vai descer aqui, que é para vocês observarem aqui, ó, mais ou menos o desenho do perfil. É aquele mesmo perfil que está nos planos, tá? Tem aquele desenho. Tá, ok? Então eu vou colocar nessa posição aqui, tá certo? Vou calçar ele para que ele não saia dessa posição e vou começar a fazer o acabamento ali e depois eu mostro para vocês como é que ficou, ok? Então, pessoal, eu estou mostrando primeiro aqui a lateral da asa para que vocês vejam em que posição eu travei o aileron. Você pode ver ali que ele acompanha exatamente o desenho do nosso perfil aerodinâmico. Tá aqui, ó. Ele vem acompanhando, tá vendo? Essa é a posição que ele tem que ficar em repouso, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Vou pro lado de cá, mostrar vocês como ficou o acabamento do restante do aileron. Tá aqui, ó. Joia? Você vê que ele acompanha, tá? O wingtip acompanha perfeitamente, tá vendo? Beleza? Então só tá faltando fazer aqui somente o acabamento daqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou só cortar aqui um pouquinho o excesso, pegar um pedaço de isopor, colar aqui. Isso aqui sai, tá? Daqui pra cá sai. Eu vou colocar um pedacinho aqui daquele PVC, né? Que eu tenho aqui, que é mais bacana para dar acabamento, porque ele não desgasta tão rápido. E vou dar acabamento aqui só para que as partes fiquem com uma distância bem bacana com relação uma ao outro, mais ou menos uns 3 milímetros,
tá? Mas já está pronto. Tá aqui, ó. Usei, tá vendo, um pedaço de madeira ali entre os dois, pressionei para poder travar na posição correta. E tá aí, nosso wingtip praticamente pronto, faltando só um pedacinho de acabamento, mas é por aí mesmo, ok? Então, eu espero que vocês não tenham visto muita dificuldade. Não é difícil de fazer, mas requer paciência. Isso é o mais importante em tudo que você for fazer nas peças que compõem o PIC 26, é usar de paciência, ok? Então tá aí, pessoal, o wingtip pronto, praticamente pronto, né? Não tem mais muito o que fazer. E a gente vai finalizando por aqui.